Boa noite, sexta-feira, tô de volta aqui ao vivo. Vou começar a avisar para vocês aqui, né? Que eu aprendi a fazer isso com a Clarice, numa dessas lives que a gente teve aqui, para avisar para todo mundo que estamos online com a live da maravilhosa Ana Laura Prates. Enviando para todo mundo. E ó, pessoal, já tá chegando. Que coisa boa, que coisa boa. Sejam todos muito bem-vindos. A Ana já tá entrando aqui. Vou aceitar. Deixa eu terminar de avisar aqui ao pessoal que estamos ao vivo. Aqui, ó. Ah, olha, ela já pediu para entrar. O gato tá aqui frenético, fazendo uns barulhos. Eu espero que ele não resolva destruir alguma coisa durante a nossa live. Oi, Ana! Tudo bem? E aí, querida? Tudo bem? Que alegria ter você aqui com a gente hoje. Nossa, nem me diga, viu? Nossa, eu fiquei tão feliz que eu sei da sua agenda super atribulada e você poder ter esse tempinho para conversar comigo. Fiquei muito feliz Imagina, mesmo. não podia deixar de aceitar esse convite Ai, delicioso. muito bom. Ó, João tá te mandando um oi aqui. As pessoas aos poucos vão entrando. Sexta-feira à noite, gente, o meu gato A está gente está convidando o povo para happy hour, né? Exatamente, exatamente. Eu falo, pega o seu drink. Adoro. Eu já estou com o meu aqui, que ninguém é obrigado. Ai, eu tô ainda na água com gás. Mais tarde, mas ó, tchim. Que hoje eu tô desde cedo, não consegui nem trocar de roupa. Eu já fui desde de manhã planejando qual era o look Que ótimo, adoro. pro nosso bate-papo. O pessoal tá chegando aqui e o meu gato continua on fire. Enfim, vamos sempre ter uma conversa a três. Eu, você e o gato. Não tem problema, um gato sempre é bem-vindo, né, meu bem? Adoro! Ai, que maravilhoso! Mas então me fala, Ana, de repente eu posso te apresentar aqui um pouquinho para o pessoal, né? Para quem não conhece, porque tem gente que não é psicanalista, né? Que acompanha aqui essa série de lives que eu faço, que é a moda e suas conexões, assim. Claro que eu puxo um pouco a sardinha para psicanálise, porque, né? Estou aqui estudando tanto, apaixonada, e cada vez mais descubro assim Sim. quantas conexões tem, né? Não só na moda em si, mas tudo que a moda abarca e que a psicanálise abarca e que se entrelaçam e conversam. Então, a cada live é uma descoberta incrível, né? E a Ana Laura, ela é psicanalista, eu não sei nem se vou conseguir, né, dar conta do currículo incrível. Ela é dona de Acho. casa, isso é muito importante, que ela vai falar sobre isso aqui, né? Psicanalista, professora, membro da formações clínicas, né, do campo lacaniano de São Paulo. Tem uma editora, é autora do livro Feminilidade e o Percurso Psicanalítico? Experiência Experiência psicanalítica. Psicanalítica, exatamente. É uma psicanalista encantadora, uma transmissão assim. Vocês vão ver, vocês vão ver. E que eu tive o prazer de conhecer pela primeira vez com o Antônio Quiné, né? Ele me apresentou. Você ouviu a minha exposição sobre a minha dissertação de mestrado, fez pontuações que me marcaram muito sobre a minha pesquisa, que eu não estava nem entendendo nada. E você falou uma coisa que me marcou muito, que você falou, a moda não é só sobre, né, aquilo que a pessoa está vendo no espelho e tal. Exato. E você parou e falou assim, tem que ver aquilo que escapa, aquilo que ficou de fora. Eu falei, eu não entendi nada, mas eu vou pesquisar.
E marcou a ponto de eu pesquisar e achar que, enfim, tem algumas conexões e tem mais coisa, né? Porque a gente sempre Uhum. acha que está entendendo e vai estudar mais um pouquinho. Então, essa é a Ana Laura, gente. Ela é realmente uma pessoa muito especial para mim. Tem uma pesquisa muito bonita sobre a feminilidade, sobre a mulher, a questão do que é ser mulher, né? E eu queria ouvi-la hoje. Mais do que bater um papo, eu quero te ouvir, Ana. Não, vamos bater um papo. Então, Então, me Júlia, conta um pouquinho. eu fiquei muito contente mesmo com esse convite. Na verdade, assim, acho que eu não posso deixar de dizer que eu acabei de ficar muito impactada com a morte da Marília Mendonça, né? Tão trágica, tão jovem, tão incrível. Eu fiquei triste porque realmente hoje foi um dia que eu estava muito, muito feliz, assim, sabe? De ter essa conversa com você e empolgada, assim, depois de muito tempo, curioso, assim, depois de muito tempo, sabe quando dá realmente uma alegria, assim, Sei, espontânea, né? E sei. aí fui abrir o celular e recebi essa notícia e, assim, não tem como, né, a gente não deixar de prestar uma homenagem, não só a ela, mas eu acho que a arte tem sido muito desfalcada nesses últimos tempos, né? A Verdade. gente teve assim, a morte desses dois maestros brasileiros incríveis, né? O Letieres Leite e o Nelson Freire. Depois o suicídio do Jair Isbel, esse artista indígena maravilhoso, né? E aí hoje a Marília Mendonça, assim, então é interessante porque tem mesmo assim um desfalque, mas assim, eu acho que eu não estou falando isso para a gente ficar triste, para baixar nosso astral, não, sabe? Porque eu acho que eu até antes de entrar aqui com você, né, postei uma fotinha dizendo o show de todo artista tem que continuar, né? Então, e ontem, veja só você, eu estava participando de um cartel que é um tipo de um grupo de estudos, para quem não conhece psicanálise, um grupo de estudos um pouco diferente do funcionamento, porque não tem professor, não tem mestre, cada um faz a sua pesquisa a partir de um tema em comum. E eu estou fazendo parte de um desses cartéis sobre alegria, cujo tema é alegria, né? Olha, E a gente estava lendo um livro do Jorge Bataille, que foi um escritor que inclusive foi casado com a primeira mulher com a segunda mulher do Lacan. Ele foi o primeiro marido da segunda esposa do Lacan, da Sylvie Bataille, e influenciou muito o Lacan. E um texto dele que se chama A Alegria perante a Morte. olha, Então, então tem essa, eu acho que não vou entrar nisso aqui, evidentemente, que é toda uma questão, um debate filosófico, mas eu estou lembrando disso, assim, até para, né, me convocar e convocar a gente, assim, para que não é uma alegria pueril, não é uma superficialidade. Aliás, acho que tem a ver com a nossa conversa, né? Essa, às vezes, essa dicotomia artificial, não é, entre superficial e profundo, entre erudito e popular, entre brega e chique, não é? Que eu acho que vai muitas vezes pautando assim as nossas, orientando às vezes equivocadamente assim as nossas posições, né, na vida. E eu acho que bagunça um pouco essa coisa dele, alegria perante a morte, mas que eu acho que tem a ver com uma postura ética da gente insistir, né? sim, Diante sim. da morte, assim, a gente tem que ficar com aquilo que a gente herdou, é aquilo que fica, não é, para a gente de transmissão, principalmente de artistas, né? E como é que a gente pode continuar? E o nosso quase que nos convoca, né? Quase como um dever ético, não no mau sentido, assim, super egóico, de olha, você tem que fazer tal coisa, mas assim, uma coisa ética mesmo da gente se comprometer, né? Com o belo, com isso que o artista coloca no mundo, né, de uma maneira tão incrível, assim, que a maneira como que os artistas têm de trazer a verdade, né, que muitas vezes é tão difícil da gente conseguir essa dimensão da verdade, esse pedacinho da verdade ao qual a gente tem acesso, né, que é tão pouco, né, que a gente pode abocanhar da verdade, mas eles conseguem fazer isso de uma maneira tão incrível. Então, assim, é mais expressar a gratidão mesmo, né,
a ela, a todos É o esses nosso artistas. compromisso de existir enquanto existimos, né? Resistir enquanto existimos, na verdade. Se a gente está aqui vivo, a gente também, né? Segue, Exatamente. o sol brilha e é um pouco chocante, assim. Como é que não parou tudo? É, Não para. Então, não para. né? Mas É. uma bela homenagem, Ana, porque isso é muito chocante. Eu fiquei assim, não é do meu repertório Não tem como a de... gente não falar, né? Assim, não, tampouco é do meu, assim, em termos do estilo, mas uma coisa muito legal, que inclusive acho que tem a ver com a generosidade dos nossos artistas, né? E acho que tem muito a ver com a Tropicália, e aí a gente já pode entrar nesse assunto das máscaras, que acho que tem tudo a ver, assim, que é essa coisa da Gal ter convidado a Marília Mendonça para gravar uma canção no último, não nesse atual que ela acabou de lançar, mas um imediatamente anterior, que é belíssima a canção que ela grava com a Gal. E o Caetano acabou de lançar esse último álbum, Meu Coco, que também faz uma homenagem a Marília Mendonça. A Marília Mendonça gravou All Star do Nando Reis, uma gravação belíssima. Então, a gente tem que começar a furar essas bolhas, né? Eu tive uma Classificar, discussão né? há pouco tempo com um amigo muito querido, que ele falou, eu adoro Marília Mendonça, eu falei, mas eu não escuto. Ele falou, você já escutou? Eu falei, tá, não. Ela era incrível, assim, Primeiro como você escuta Anitta, e que eu depois a adoro gente também. conversa. É verdade, porque a gente já blinda no repertório e de repente perde, né, esses artistas incríveis, mas você veja que outros artistas incríveis que a gente admira não tiveram essa mesma blindagem e fizeram essas Pois parcerias, né? É exatamente. verdade. Ai, que lindo, que lindo. Vou até escutar essas músicas depois. Depois você ouve, é lindo, lindo. Ah, muito bacana, muito bacana. E aí você estava falando então do artista, né? Assim, nesse link com as máscaras do feminino. Como é que é isso? Conta para mim, que eu fiquei curiosa. Então, essa coisa das máscaras, eu acho que isso é uma coisa assim que não diz respeito apenas à feminilidade ou à mulher, não é? Ainda que aqui a gente não está falando da mulher do ponto de vista assim genético, né? Ou do ponto de vista anatômico, muito menos, enfim, não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de uma certa posição, né? Uhum. Agora, na partilha, digamos, do sexo, né, e do gozo e da maneira de estar com seu corpo, digamos assim, e também no laço social, né? E isso que de alguma maneira se nomeou, né, historicamente como mulher, né? E que às vezes ganha uma consistência, inclusive, assim. Então, eu acho que a coisa da máscara é uma coisa mais ampla, porque no fundo, assim, eu vou radicalizar aqui, eu diria que é impossível não caminhar mascarado, né? Inclusive o nome da minha editora é Larvatus Prodel, que é Eu Caminho Mascarado em latim, né? Ah, não acredito! É, isso foi Incrível! uma descoberta incrível que eu fiz. Eu descobri essa expressão, é uma expressão do René Descartes. O Olha, René Descartes ele tinha que se camuflar, né? Para poder transmitir as ideias dele, como tantos pensadores, como tantos, né? Que fizeram descobertas que eram, vamos dizer assim, subversivas em relação ao que era vigente, ao poder, né, a quem estava no poder na época e tal, e ele fez uma brincadeira com a linguagem, porque prodel seria para Deus, eu caminho para Deus. uhum. Mas prodel em latim, numa palavra só, é máscara, é simulacro, digamos assim. É camuflagem, né? Ó, Então Morgana ele já fez quer essa fazer brincadeira. pergunta. Já, E já, aí Morgana, escreve aí que a ele gente falava responde. larvatus prodel, né? Então eu caminho para Deus, mas na verdade caminho Gente, mascarado. mas olha só, Descartes era lacaniano, é isso mesmo? Então, né? Olha, mas você sabe que tem um livro de um colega nosso, só podia ser francês, é lógico, né? Que ele escreveu um livro incrível que não está ainda publicado, até penso em traduzir pela Larvatos e publicar, que se chama O que Lacan deve a Descartes, porque é interessante, né? Porque parece uma coisa nada a ver. A gente fala isso que o Freud subverteu o Descartes, porque o Descartes com aquela coisa penso logo sou, fundou a coisa cartesiana, a ciência, né?
E o Lacan justamente, né, herdeiro do Freud, que diz, não, eu sou justamente onde eu não penso, que é a ideia do inconsciente, né, esse descentramento do eu, né, mas, na verdade, tem uma tradição aí, né, intelectual, e o Descartes, para a sua época, foi extremamente subversivo, né, e a psicanálise, de alguma maneira, é tributária desse discurso, né, enfim, mas você vê como a questão da máscara. Eu falei isso só para lembrar que, assim, que eu acho que a questão da máscara, no fim, o Lacan mesmo radicaliza isso, chamando a máscara de semblante, né? E quando ele fala assim, ó, não tem discurso fora do semblante, discurso é assim, é estar no laço social, é estar tá na roda, vamos dizer assim, né? O discurso é o parquinho, né? É o play. Desceu pro play. Adoro, o discurso é o parquinho, é maravilhoso. O discurso é o play, entendeu? Amiguinho, desceu pro play, desiste que você entra no negócio. Então, assim, você tá na roda, né? E não tem como estar na roda sem estar mascarado, assim, no sentido mesmo do semblante. Quer dizer, se você está fora do semblante, você está fora da linguagem, você está fora da relação. Então, o semblante é inerente ao ser humano, não é à toa que todas as sociedades humanas, todas as culturas, em todos os tempos que a gente tem notícia, tem rituais, tem, né, as festas, tem a maquiagem, tem os ritos, tem alguma coisa que define o lugar, né, seja o gênero, que depois se convencionou chamar de gênero, ou, né, a idade, né, ou que lugar que você está naquela sociedade, sempre é marcado por alguma coisa que tem a ver. Então, é interessante porque essa coisa assim do tirar a máscara, quer dizer, por trás da máscara, na verdade, não tem nada, né? Por isso que é tão assustador, né? E aí tem a ver com o feminino, porque a sociedade humana, de alguma maneira, convencionou uma máscara, vamos dizer assim, que todo mundo usa, para brincar, vamos dizer assim, um brinquedinho que todo mundo tem em comum, que é o falo, né? Não é à toa que a gente chama os apetrechos eróticos de brinquedos também, né? É interessante porque é isso, se a gente for pensar bem, o falo é um brinquedinho que todo mundo tem, né? Todo mundo tem e não tem, porque na verdade também ninguém tem esse tal de brinquedinho, né? Mas ele fica trocando, a gente fica trocando. Ai, mostra o meu, mostra o seu, mostra o seu popô, mostra o seu pipi, mostra o... né? Tem, né? Fica esse joguinho, quer dizer, ele serve para isso, né? Uhum. E a mulher, como pelo imaginário, assim, né? Aí sim, até anatômico se presta muitas vezes, né? Esse imaginário, porque é uma imagem, na verdade. Ninguém tem, nem ninguém não tem, né? Tanto que as pessoas trans estão aí para mostrar para gente. Só para aqui para os não psicanalistas, né, que o falo não equivale ao pênis Não de é o verdade, pipi. né? Não é o pênis masculino. Porque eu acho que vem muito assim, quando as pessoas vêm questionar Freud, os que se chamam, né, pós-freudianos, que não sei o que, não, já passou, porque não sei o quê, porque a inveja do pênis. Então. Não. É o tal do brinquedinho que todo mundo tem em comum. Falando de pênis imaginários, não é absolutamente. Só para localizar. Não, é isso que eu ia falar. Isso, porque tem as pessoas trans que justamente mostram que pode ter pipi ou não ter pipi, e isso não tem nada a ver com a brincadeira, né? Com como você entra na brincadeira, digamos assim. Mas é isso, assim. Então, tem essa espécie de máscara coletiva, né? E muitas vezes, historicamente, né, a mulher fica um pouco nesse lugar do bem, que mistério é esse aí que a gente não entende muito bem, né? O será que falta alguma coisa? Mas será que então não falta? Mas que diferença é essa? Então, gerou-se uma espécie de mistério que também tem a ver com uma certa tentativa de dominar aquilo que é desconhecido, né? E não colonizável, digamos assim, de todo, né, por essa lógica do controle, da troca, do acúmulo, né, que rege a nossa sociedade. E aí é isso, quer dizer, a mulher, de certa forma, ela tem um parentesco mais refinado com essa coisa da máscara, porque ela teve que se virar com isso para poder entrar na brincadeira, né? Como não tinha o prêt-à-porter, vamos dizer assim, né? Não tinha o negócio pronto, né? Não tinha o brinquedinho pronto para abrir o armário, pegar e ir lá descer para brincar.
ela tem, a cada vez que ela desce lá para brincar, ela tem que inventar, né, uma forma, né, e então tem essa intimidade maior, eu diria assim, né, com algo que na verdade não é só da mulher, né, não é exclusivo da mulher, né. Uhum. Que é aquilo como você já disse, é aquilo que escapa, né? Aquilo É, que tá de fora, né? A Morgana perguntou aqui, mas se a moda poderia ser vista como um semblante. Deixa eu ver se é exatamente. Ó. Podemos ver a moda como semblante? O que você me disse, Ana Laura? Quero te ouvir. quem entende mais de moda aqui não sou eu, mas assim, eu acho que se a gente for pensar na história da moda, né, porque tem uma coisa também aí, a gente tem que pensar mesmo na questão histórica, assim, os recursos que as mulheres foram inventando ao longo dos séculos, assim, para circularem, para poder. Essa coisa um pouco da dissimulação, que às vezes é até colocada como uma característica negativa, né? Do feminino, sabe? As mulheres são dissimuladas, as mulheres, como é que é assim, como pode querer que a mulher vá viver sem mentir, né? Esse certo parentesco com a dissimulação e tal. Eu acho que é uma estratégia, É. né? É uma estratégia de sobrevivência. Por uma razão muito peculiar, ontem eu estava lendo sobre gambás. Gambás? Tô É porque curiosa com o link. eu tô tendo encontros com gambás aqui na minha casa de praia. E aí eu me interessei muito por eles e fui pesquisar. E fiquei totalmente fascinado. Tá? Agora eu já achei que o gambá é meu animal xamânico, eu já estou apaixonada pelo gambá, eu tô me achando um gambá. Porque Ai, o gambá justamente, mas olha só que interessante, o gambá justamente ele é o artista da dissimulação. E é uma olha. estratégia para sobreviver, né? Então, eu acho que a moda tem um pouco isso, assim, claro que a moda não é só uma coisa feminina, né? A moda, bom, a turma usava aquela peruca, aquelas, né? Tá longe de ser uma coisa só feminina. Mas tem as épocas, né? O que usa numa época, que às vezes as pessoas nem têm consciência de que aquilo é moda, né? Mas Mas, assim, mas as se mulheres, acho que elas manipulam mais isso, né? ficou um recurso, assim, aí um pouco da história da moda realmente é muito mais o meu campo, né, assim, Sim. de atuação. Eu acho que o que me fascinou na moda, eu busco e não canso de querer entender e pesquisar, porque eu vejo, assim, muito ainda ao longe, mesmo depois da minha dissertação de mestrado, eu acho que foi só o ponto de partida para começar a entender esse link, né? Na verdade, eu quero continuar estudando muitos e muitos anos para conseguir fazer. Então, eu não sei se o conceito de semblante se aplica à moda, assim, né? O conceito lacaniano de semblante, mas sem dúvida é um recurso assim, de, de discurso, né? De linguagem. Sim. Né? A moda ela é uma linguagem, ela é uma cadeia de significantes que tem significados e que comunica com o outro e que cada um lê de uma maneira, não é à toa que a gente fala aí, né? Não só da moda, mas de estilo, e que ao mesmo tempo tem essa questão, né, dessa voz superegóica que diz todo mundo vai usar isso, e de repente, né, aquele tempo faz com que você use aquela roupa. Então, ela faz esse lugar, né, de inserção social, de discurso social, né? Que talvez ajude não só a mulher, mas os homens, qualquer um que está, né, no parquinho, ele não entra no parquinho despido, né? Ele entra vestido. A gente, né, chega no mundo, Aliás, né? o Lacan fala isso, né? Quando é num seminário em que ele está falando do gozo, ele fala o hábito faz o monge, Isso, né? isso. E assim, eu acho que isso que você falou é uma coisa muito importante, porque a gente tem que separar um pouco da moda cooptada pelo discurso do capitalista Sim, e virar mercadoria, e sim. aí virar algo que escraviza e tal. Como não é só a moda, tudo, né? Tudo, tudo. Vira mercadoria e daí do que é a moda, né? Num sentido muito mais amplo, né? Sim, sim. E, e é O, paradoxal, né, Joana? Porque assim, tem essa coisa do todo mundo tem que vestir porque tá na moda, sei lá, amarelo, então todo mundo tem que vestir amarelo naquela estação, sei lá. Mas curiosamente, a moda só vai mudando por conta daqueles que subvertem, né?
É, É interessante isso, né? e porque a moda, ao mesmo tempo que ela é essa voz externa, né, imperativa, ela também é uma leitura do tempo, né? Ela vai se constituindo daqueles que se subvertem, daqueles que seguem do próprio jeito, daqueles que não podem seguir, né? Porque a moda também a moda e o vestir e aquilo que se veste porque é o que tem, né? Porque nem todo mundo pode seguir a moda, apesar da moda ser fascinante, né? O que está nas vitrines de luxo e que a gente olha e almeja, né? Aquela bolsa de grife, o Kinelli fala sempre muito nessa referência do que traz a bolsa de grife, da cadeia de significantes que ela traz, assim, e que nem todo mundo pode ter, isso faz parte do que ela significa. E tem das pessoas que simplesmente cobrem o corpo e muitas vezes trazem uma nova linguagem, né? Não é à toa que a moda contemporânea, o Lipovetsky, ele usa um termo que eu esqueci agora, daqui a pouco eu lembro, né? Para falar dessa nova forma de fazer moda, que ela não só vem de cima para baixo, mas o de cima puxa do de baixo para contar uma nova história, né? Aquela moda do streetwear, o que vem da rua. Então, ela é muito rica, né? E essa interseção, além do discurso do capitalismo, daquilo, né? Daquilo que escapa desse discurso, daquilo que é próprio nosso, né? O que ele pode contar? O Anatole France, ele diz que se fosse dada a ele a oportunidade de pegar qualquer publicação de 100 anos após a morte dele, para ele ler, ele não ia pedir um romance, ele não ia pedir um jornal, uma revista, ele ia pedir uma revista de moda. Porque ele diz que as roupas, a maneira como as mulheres se vestem, vão contar para ele muito mais sobre aquele tempo do que qualquer outro tipo de livro de história. E eu acho isso fantástico. Exatamente. Não, e aí tem todos os preconceitos, duas coisas, né? Primeiro, quando você estava falando, eu fui lembrando daquele desfile incrível do Joãozinho 30, da Beija-Flor, né? Isso. Fui lembrando disso, assim, né? Do que ele fez ali, né? Ratos e Que é outra urubus. coisa que as pessoas têm tanto preconceito com a coisa do carnaval, com a coisa da escola de samba, com a coisa... E de repente o cara ali, né? Foi um marco, assim, né? Sim. E outra coisa que eu fiquei pensando também é essa coisa toda também dos preconceitos, né? Então, por exemplo, a coisa dos lenços, né, das mulheres árabes, então de repente fica demonizando isso, dizendo que isso é que isso escraviza as mulheres, e é a reação das mulheres árabes dizendo não necessariamente, né? Uhum, E uhum. quem diz que porque você está tirando selfie de biquíni, você está mais livre do que eu que estou usando um lenço que tem a ver com a minha cultura e que eu posso escolher como eu vou amarrar e a cor que eu vou usar o lenço, enfim, e o mistério, de repente, de aparecer o olho, enfim, né? E aí também é todo o debate da apropriação cultural, que é um debate super delicado, sensível, enfim, Muito, muito. que eu E acho que que a não é o moda, caso aqui, assim, mereceria uma conversa à parte, mas só estou falando, né? Você vê como isso amplia, é, né? É impossível, eu diria assim, é impossível a gente sair do debate, vamos dizer assim, da questão, né? é, é. Está dado, porque de novo, assim, isso é o que nos torna humanos, né? As máscaras, não tem, como você falou, não tem como a gente estar no laço sem máscara. Então, Não o que eu tem. acho legal, que eu acho muito divertido, assim, sinceramente, no meu caso, assim, é a gente poder manipular e brincar um pouco com isso, fazer disso uma coisa lúdica, sabe? Sim, sim, que é o que Porque eu a acho que gente se a gente estava leva falando muito. ontem, né? Assim, daquela roupa antiga que você herdou e que você dá um novo significado. Mas isso tem muito a ver também com com a relação da própria relação com o espelho, né? Daquilo que você É, entende, do que você vê, do que você se reconhece, né? Eu acho que é uma coisa muito primária, assim. É uma relação muito primária com o próprio corpo até, assim. então, João, mas aí tem uma coisa importante nessa intersecção da psicanálise com essa questão da moda, o que implica do olhar, da imagem, né, especular, inclusive isso que você falou do espelho. Porque para você poder brincar com isso, de alguma maneira você tem que antes reconhecer, mesmo que você não tenha consciência disso, mas logicamente você tem que primeiro reconhecer
que você vai ser visto, Sim, né? Se você tem a ilusão de que você vai conseguir se esconder, por exemplo, eu na adolescência tinha uma coisa assim, muito antes de fazer análise, né? Eu me arrumava para sair, para ir numa festinha, eu com 13, 14 anos, eu me arrumava para ir lá no bailinho, sei lá, né? Eu olhava no espelho, quando eu via aquela imagem daquela menina, né? Eu falava, o que que é isso? Aí eu começava a tirar. Eu tirava a maquiagem, eu tirava o acessório, eu tirava o não sei o quê, eu ia me apagando, né? Porque eu isso é acho que era muito adolescente. insuportável para mim ver aquela menina que estava ali no espelho que eu não sabia quem era e que eu ficava morrendo de medo do que aquela imagem, que provavelmente eu estava achando bonita, né? Interessante, sei lá, ia despertar no outro. E eu achava que eu não ia dar conta, provavelmente, né? E bom, e aí tinha a ver com outras questões da minha neurose, mas enfim. Então, essa coisa de você ir se apagando, como se você controlasse o olhar do outro. Porque daí eu ia para a festa, vamos dizer Sim. assim, mais apagadinha, mas nem por isso não era olhado, se não era vista, ou não causava alguma impressão, sei lá qual, que eu não controlo, em A, B, C, D ou E. E aí, quando eu entrei na faculdade, é uma coisa tão curiosa, porque aí é a coisa das máscaras. Eu estou usando a minha história porque eu acho que é uma história Sim. tanto como tantas outras. Eu usei, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu comecei a usar a máscara de hippie, que aí eu bancava, né? Então eu virei uma hippie, como é que se diz isso assim, anacrônica, né? Porque já tinha passado a moda hippie, mas sempre tinha uns. Então eu usava Até bata hoje. indiana, usava não sei o que de couro, blá blá blá. Mas aí eu conseguia, essa máscara eu conseguia, porque tinha a ver com certos valores que eu achava importantes e tal. Quando eu entrei na faculdade, que eu já estava meio de saco cheio desse negócio, eu inventei uma máscara meio punk, que aí eu também bancava. Que aí era uma coisa até meio masculinizada, mas curiosamente eu conseguia bancar uma certa sensualidade naquela coisa mesmo. Então eu raspei o cabelo, usava coturno, só comprava roupa em brechó, usava aqueles mantôs, era ótimo, porque São Paulo fazia frio, eu vinha do interior, morria de calor no interior, São Paulo eu morria de frio, não estava acostumada. Então, aí eu pintava a boca de vermelho, fazia aquele olho preto, Amo. Isso usava é não que sei o que ano, de Ana Laura? Isso é que ano, mais ou menos? 85. 85. Aí eu virei niilista, dark. Adoro! Eu era totalmente dark, mas aí eu conseguia, engraçado, sendo dark, eu conseguia me fantasiar e ir pra festa, não sei o que, entendeu? Mas Olha que loucura. é interessante que você está contando esse seu percurso, né? Assim, e o quanto você usou do recurso estético, né, para se ligar a um discurso de valores, como você mesmo falou, né? Por que o hippie persiste até hoje? Se você chegar numa faculdade, você vai ver o mesmo grupo de pessoas vestidas com roupa hippie, que você vai falar, gente, não é possível, porque essas pessoas estão aqui desde a época que eu entrei na faculdade. Estão chegando do estoque porque voltaram a pé. Exatamente, não é possível que esse nicho de pessoas exista. Assim, outro dia, a Carol, minha filha, ela saiu toda maquiada, toda bonita e tal, de preto. Ela estava fazendo um estilo meio Halloween, porque era o dia de Halloween. E aí uma amiguinha virou e falou assim: Carol, você é emo? Aí eu falei, meu Deus, ainda existe emo, que é o quê? Que é o gótico daquela época. Então, assim, esses códigos se repetem porque eles se referem, né, a determinados grupos, determinados valores. Assim, eu estou puxando para fora da psicanálise mais, né, para, sei lá, Claro, uma antropologia sociológica, uma, né, sim. fashionista aqui, uma sociologia, né? Mas que é mais a minha área aqui. Então, assim, mas eles se referem a esses grupos, assim, então a estética valida esses discursos e você acha, estou pertencendo. Sou mais É. um, E a posso gente sabe, existir. puxando um pouco a cordinha, né, para a psicanálise, como isso também tem a ver com uma certa dificuldade de lidar com a sexualidade, né, nesse momento da adolescência. Gente, quem nunca, né? O clássico moletom amarrado na cintura, né?
Eu morava Isso. numa cidade que fazia 30 graus e eu ia na escola. E aí, eis que um belo dia eu vejo a minha filha indo para a escola com moletom da cintura. Eu falei, gente, tem Eu, coisas que não eu lembro, você tinha falou que isso. esconder a puta. Eu, com 9 anos, a minha mãe ficava falando dos pacientes. Ela falou: chegou hoje uma adolescente, eu não acredito que ela ainda usa essa modinha de moletom amarrado na cintura. Eu tinha 9 anos, minha mãe reclamando de uma moda que já era antiquada. Eu usei o moletom, e quem é que usa o moletom se não Carolina? Entendeu? É um clássico. O Eu moletom da cintura é um clássico. Mas a adolescência é esse momento em que a gente precisa, né, se inserir socialmente, pegar a máscara do grupo, né? Até a gente Uhum. pensar aí no qual é o semblante que a gente vai usar, meu, né? Assim, no caso, meu trabalho vai muito voltado para tentar entender cada um com seu cada qual, mas assim, na adolescência a gente precisa que tá igual a todo mundo, né? Como você falou, para não aparecer, né? E aí a roupa, Exatamente. ela faz metade do trabalho, né? Morrendo de vontade de aparecer, né? Isso, mas parece que ela dá aquela amenizada. Olha, Claro. se eu parecer com eles, ninguém vai perceber a minha Isso. diferença, né? Exatamente. Assim, Exatamente. então, essas E tem linguagens, essa, elas me fascinam muito. e essa coisa da oposição também, né? A gente que tem uma pegada mais intelectual, né? Mais assim mais cultural, mais cult, mais não sei o quê, também tem isso. Não é só uma patrulha, às vezes a gente fala muito da patrulha de lá, né? Assim, digamos, a turma que tem que ter o corpo perfeito e que tem que, sei lá, uma pele perfeita e que tem que o etarismo, né? Que tem que sempre parecer jovem, enfim, tem tudo isso. Mas tem também o contrário, vamos dizer assim, né? Tem vamos combinar, né? Um acordo tácito, assim. A gente que é cabeção, que gosta de ler, que gosta de estudar, né, que não sei o quê, não pode ser muito bonita, tá? Vamos combinar? É A bom, na gente minha ter... casa eu nunca escutei isso, Oh, então. meu amor, que você é filha de Marianita e superou isso, né? Eu Mas já vim de fábrica com esse discurso cortado, sabe? não, mas tem muito isso. Eu escuto muito isso de analisantes intelectuais, entende? A dificuldade, né, de poder, como se não pudesse, ou você é inteligente, ou você é bonita, ou você é gostosa, ou você. É interessante, eu percebo muito isso, viu, Jô? Tem uma patrulha, né? Tem, Por não, com exemplo, eu sou uma certeza. pessoa muito intelectual, né? Eu gosto de estudar, mas eu sou muito corporal também. Eu sempre fiz dança, eu gosto de esporte. Eu sou hiperativa, então eu falo que eu medito correndo, eu não consigo ficar parada meditando, entendeu? É, e tem uma patrulha, porque assim, é como se você tivesse que escolher uma caixinha. Se Você você é sabe da turma do. que ontem eu ouvi uma coisa muito curiosa. Eu estava atendendo uma cliente de personal styling, né? E ela é da área de tecnologia, enfim. Ela estava falando que ela fez um curso e que no curso dizia que se exige muito mais do cérebro você escolher a sua roupa de manhã do que você lidar com dados e números. Fiquei olhando para a cara dela e falei: hã? Não, não. Eu fiz ontem um post falando que, sabe, não me deu uma planilha para fazer, que eu começo a suar frio e meu cérebro frita. No entanto, para mim, escolher roupa é um prazer tão grande que eu Você trabalho nem fazendo percebe que isso. isso dá trabalho, né? Para uma pessoa que tem dificuldade com isso, É. né? E aí ela me contou de uma grande executiva da empresa que ela trabalhava, que ela só usava roupas de grife caríssimas, preta e branca. Parte de baixo preta, parte de cima branca, parte de baixo. E que a Para mulher manter só. trabalho de. Mas aí eu perguntei para ela, mas gente, o que fica de fora disso, né? Qual o medo dessa mulher de trazer alguma coisa dela, alguma outra informação que saia do controle daquilo ali, daquele preto e branco, daquele uniforme marcial, né? Que se ela trouxer alguma coisa de fora, vai quebrar esse discurso de que eu não tenho tempo para isso.
É, você vê. né? É pano para manga, né? É pano para se pensar, assim, do peso que a gente tem de cada vez que a gente põe uma máscara dessa. E aí, quando você fala, não, olha, ou você é intelectual, né? Ou você mexe com números, ou você pensa, ou você é bonito, ou você racha tudo, né? Divide. Assim. Exatamente, exatamente. E que eu acho que tem muito a ver também com essa ideia que se criou durante um tempo, né, de que o psicanalista tinha que ser neutro, né? Então tinha que usar um taier azul marinho, assim, um terno, né, e ter aquela cara de como se fosse possível, né? Você não transmitir algo, né, assim, o que cada um vai pensar, né? Eu acho que isso é uma questão interessante para pensar nas redes sociais também, né, Joana? Hum. Porque às vezes as pessoas também confundem um pouco isso. Ah, como é que um psicanalista vai nas redes, se Como expõe, vocês né? todos têm ido maravilhosamente lindo, né? Porque a Como se psicanálise. isso, você, bom, você também, que né, é atriz, né, assim, banca ali a personagem e tal. Assim, bem, cada um vai pensar o que quiser disso, né? E Claro. vai associar, e vai, né? Quer dizer, quem odiar não vai nem querer fazer análise comigo, lógico, né? Mas Mas eu fico quem imaginando como é acha, que você cria uma transferência com um shampoo neutro de taier azul marinho, sabe? né? Acho que tem gosto para tudo, viu, meu bem? Eu tô aqui realmente pensando Tem se o gosto trabalho de para análise. tudo nessa vida. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi é que não há neutralidade, nem shampoo é neutro, nem analista da IPA, nem shampoo. Não tem como, Porque gente. para mim, pelo menos, não tem uma coisa menos neutra do que um sujeito de terno azul marinho, Nossa, isso traz tanta informação não neutra, né? não é verdade? Sem dúvida. É, E é muito divertido, porque assim, eu me divirto muito, assim, muito nas redes sociais, entendeu? é. Porque eu acho que às vezes assim é isso, as pessoas ficam esperando, né, uma certa posição, né? Por exemplo, eu falei, estava falando da Marília Mendonça, falei da Anitta, né? Quando eu Aham. escrevi um texto sobre a Anitta, elogiando a Anitta, muito antes de Gabriela Priori fazer essas lives com ela e de repente ela, né, virar alguém politizado que a elite começou a achar bacana para, né, como também um certo instrumento útil porque ela atinge milhões de pessoas, né? Então ela falando, fazendo uma campanha, né? Mas eu lembro que eu fiquei horrorizada porque eu ouvi, assim, acho que a Anitta na época ganhou um prêmio, alguma coisa assim, e eu vi, assim, de repente, a minha as minhas redes sociais com os cultos todos, né? Falando que aquilo não era música, falando que onde já se viu que não sei o que lá. Eu falei, gente, que coisa, parece aquela música que o João Gilberto canta, né? Para que discutir com Madame, né? Madame diz que o samba é democrata, né? É isso, é aquilo, fala um horror, né? Lá do samba, né? E aí no fim ele brinca e fala para que discutir com Madame, né? É mistura de raça, é mistura de cor, Ah, né? É isso. música barata sem nenhum valor, né? Então, a mesma coisa que falavam do samba, hoje falam do funk. Tudo que é manifestação popular, né? A elite, né? Fala que é ruim e fala que é ruim a priori, assim, como se você pudesse definir o que é arte ou o que não é arte a priori. E aí, quando eu escrevi o texto sobre ela, defendendo, nossa, assim, as pessoas. Aí teve de tudo. Teve gente que falou, nossa, foi a primeira vez que daí eu fui entender quem era a Anitta. O outro falou, nunca tinha escutado. O outro falou, gente, ainda bem que você falou isso, porque eu morria de vergonha que eu gostava da Anitta. Você entende? Quer dizer, é curioso, porque de alguma maneira, quando você fala alguma coisa que não é que as pessoas te localizam, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu, Joana? Sim, As pessoas te sim. classificam. Então, a Ana Sim, Laura Prates, quem que ela é? Ah, ela é psicanalista, lacaniana, então ela é uma pessoa séria, estudiosa, rigorosa. Então, ela não pode gostar da Anitta que fica balançando a bunda.
Eu não balanço a minha bunda, porque não é a minha Ah, profissão. mas é Então, um ótimo, eu pouco, né? adoro. Eu tenho vocação para tanto. Mas, assim, isso não quer dizer que eu tenha que, né, demonizar uma pessoa que faz isso. Eu acho isso de uma cafonice, entendeu? Você não conhece, não gosta por premissa, sabe? E às Isso. vezes até por inveja, porque a Anitta é uma puta de uma gostosa, poderosa, maravilhosa, que transcendeu uma série de, né, classe social e etc. Falando da Anitta como um ícone, mas a gente podia falar a Marília Da Mendonça, própria que a gente começou Marília. falando, homenageando, e que é gordinha, que não tem nada a ver com, né, era, né, tadinha, enfim, É, mas que não tem nada a ver com isso, né, com esse estereótipo de... Mas a Anitta, o texto que eu escrevi foi quando ela lançou aquele clipe Vai Malandra, que ela dá um 180 e dá um karatê, sei lá, que ela faz um golpe ali, que ela vira toda aquela coisa do funk que falava do corpo das mulheres, e ela subverte aquilo mostrando a bunda com celulite e mostrando os caras, entende? E de repente se colocando numa posição ativa, né, diante de algo que em geral as mulheres são colocadas, que são mesmo, né, não só pelo funk, aliás, hein, em tudo, né? como objeto e tal. Então, é assim, eu gosto muito disso, né, Sim, eu gosto sim. muito eu entro muito nas redes com essa posição meio lúdica, meio de brincadeira, assim, né? E não Pois levar muito a é. sério isso, sabe? Mas eu li esse seu texto, da Anitta, na época eu adorei. Eu achei incrível. Na verdade, eu acompanho a sua coluna lá no GGN, né? Que é maravilhosa, assim, me emociono, acompanho, rio, choro, acho incrível, assim. E esse texto é interessante porque realmente a Anitta, você nem precisa gostar, ninguém precisa gostar, né? A Assim, questão não é essa. mas não precisa que essa política que a gente tem um pouco agora, nessa polícia, assim, do o que é arte, por que precisa desqualificar, né? Assim, ah, não é bom, não é bonito, não é isso, não é aquilo, não, não tem direito. Quem falou? Por que que você é intelectual, então você não pode gostar, né? Isso. Não, não tem essa regra. E E aí, não é voltando um pouco para a Tropicália, que eu tinha falado, até que o Caetano agora acabou de lançar uma música, parece que incrível, né? Homenageando a Marília Mendonça antes dela falecer, né? Agora, acabou de lançar. E a Tropicália sempre teve isso, né, Luana? é De verdade. brincar com o semblante, de brincar com a fantasia, de bagunçar o coreto dessas classificações do erudito, do popular, do música, né, barata sem nenhum valor e música. Isso a gente pode falar em tudo, né? Não é só em relação à música, né? É que a música, você sabe que como eu canto e tal, é uma das coisas que eu acompanho mais, das artes, assim, mas isso a gente pode falar a respeito de tudo, né? Ah, a Débora Coker não é bailarina porque ela mistura com coisa de ginástica. Então ela não está à altura entende, do incrível que é o bailarino desconstruído das artes do corpo que faz sei lá o quê. Aí o outro não é não sei o que lá porque também é isso, se o cara, né, vai ali na rede social, então ele não deve ser um psicanalista sério. Então, essa patrulha, eu acho que ela acompanha todas as áreas, né? Se você é isso, você não pode fazer aquilo. Se você não é aquilo, E você não que pode fazer aquilo outro. empobrece as relações, né? Eu estava aqui pensando, hoje de manhã eu comecei o dia dando uma aula como convidada é, na turma de design da PUC aqui do Rio, né? Uma aula sobre figurino. E assim, a minha aula foi muito sobre o quanto o meu repertório assim, de estudos em diversas áreas e meu repertório cultural moldou a profissional que eu sou, né? Então, no fim das contas, era estudem, pesquisem e vejam de tudo. Né? E aí, se a gente for pensar nas máscaras e no aproveitamento disso que você está falando, você não precisa se restringir a ser uma coisa só. Você pode ser a psicanalista, a cantora, a corredora, a escritora, e que ouve a Anitta e vai ouvir Tchaikovsky com o mesmo, né?
com o mesmo apuro. Isso vai criar o seu repertório, vai trazer muito mais interessância para os seus semblantes, né? E vai te dar, de repente, até muito mais leveza para montar um look com, né, uma roupa bacana, uma relação com a moda, né? Para a gente voltar aqui com a moda, uma relação com a moda um pouco mais leve, talvez mais na sua cara, né? E menos fora, né? Aquela moça que só usa o preto e branco por medo de ser alguma coisa que saia daquela caixinha. Porque, obviamente, ela não quer mostrar quem ela é, né? Ela não pode sair daquele código, senão vai aparecer alguma coisa ali que ela não quer que vejam, né? Na escola, assim, eu lembro que tem um depoimento da Nise da Silveira, antes de falar de escola, que ela fala que quando os pacientes eram internados lá na colônia, a primeira coisa que faziam era tirar a roupa civil deles e botar um uniforme para que eles perdessem a identidade. Isso é terrível. É terrível. Te arranca, né? A primeira casca que você tem de identidade, de se reconhecer, de saber isso aqui é meu, isso eu escolhi, eu comprei, eu ganhei, peguei, eu botei. Eles tiram e te põem um traje que é igual ao de todo mundo para que você não se identifique mais como você mesmo e sim como um número, como mais um ali dentro, que você não é ninguém. É. E aí isso fala de uma coisa muito importante, que é uma coisa chamada estilo, né? Sim, sim. Que é isso, né? Que o uniforme, ele tira isso. Quando você, né, traz o uniforme escolar, é isso, para garantir que aquela criança seja igual a todo mundo. Né, para dizer você não é melhor que ninguém. E escola é celeiro disso, que aí a criança, aí é a guerra das mochilas, a guerra dos tênis, as escolas construtivistas, né, propõem uma coisa sem uniforme, porque isso não é importante, mas tem todo um discurso por trás, né? Então, reduzir você a uma forma só, se você é intelectual, você tem que estar lá, de estar aí longe das redes sociais, é um desserviço à humanidade. É tirar a psicanálise da possibilidade de um diálogo com o tempo dela, né? Acho triste. Que hoje o mundo pede que as pessoas estejam nas redes. E se os psicanalistas se furtarem isso, vocês não estiverem aqui conversando, trazendo, vindo aqui fazer live, conversando com as pessoas, levando para outras áreas, inclusive, para ouvir um pouquinho da palavra de São Freud. E assim, uma coisa é você ter alguém que não gosta de rede social, independente de ser psicanalista ou não, ninguém é obrigado também, né? Mas a questão é o contrário, é você querer censurar, né? Isso. Como se isso fosse incompatível. E aí, voltando a essa coisa das máscaras, as várias máscaras, a gente começou, você até falou, dona de casa, mãe, né? A gente vai falar sobre isso. Esse foi um outro processo muito interessante, também muito recente, né? De repente eu colocava às vezes ali também, né, uma receita, né, ou uma dica de alguma coisa, sei lá, né, que tinha a ver ali com a casa ou com saúde. Aí depois eu fiquei pensando assim, mas por que eu estou colocando isso, né, e eu sou psicanalista, por que eu estou fazendo... Eu mesma comecei a me censurar, assim, nossa, mas eu estou pondo receita, né, e tal. Depois aí eu fiz Mulheres na Pandemia, eu brinco que foi um curso de formação que eu fiz o ano passado, condensado, assim, o curso de formação em feminismo com Mulheres na Pandemia. Eu aprendi pra caramba. E aí eu falei, gente, que louco, como a gente naturaliza isso, né, dessa coisa de mãe, dona de casa, como se isso fosse uma coisa assim, eu sou psicanalista, eu sou escritora, eu tenho uma editora agora, eu escrevo, né? Mas assim, mãe e dona de casa é uma coisa que eu faço quase como se fosse da minha existência, assim, né? Aí eu aprendi com as mulheres lá do Mulheres na Pandemia, né, que uma... Eu lembro de uma entrevistada, aliás, foi no Mulheres Putas que eu ouvi isso, foi com as prostitutas. Ela falou assim, então, o que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho não remunerado. Eu falei, Aí eu descobri que isso é uma frase famosa de uma feminista italiana, enfim, é uma questão toda, né? Que inclusive agora, né, na Argentina foi reconhecido, né?
as mulheres agora podem contar na aposentadoria, né, os trabalhos de cuidado doméstico e com os filhos. É Nossa, trabalho. é trabalho, é Eu trabalho. falei, gente, eu já teria me aposentado se essa lei valesse aqui no Brasil. Com uma aposentadoria altíssima, né? Porque o terceiro turno, minha filha, né? O meu filho tem 22 anos, então no mínimo são 22 anos de fora o trabalho doméstico anterior, enfim. Então, assim, é interessante porque eu falei assim, eu preciso assumir isso, né? Eu sou dona de casa, não é porque eu sou psicanalista que eu não sou dona de casa. Quem faz as compras da minha casa? Quem que planeja o cardápio da semana? Entende? Durante a pandemia, quem que cozinhou? Todos os dias. Quem lavou roupa? Inclusive, eu descobri coisas incríveis. Né? Aboli o amaciante, fiz um monte de revolução na minha casa. Enfim, o fato é que eu sou dona de casa e mãe. Né? Eu passei horas da minha vida sendo mãe turista, levando o filho em médico, levando em dentista, levando para vacinar, né? Enfim, indo em reunião de escola, pensando, né, numa alimentação saudável, pensando, enfim, tudo que a gente sabe, né, fora na beira da cama, de madrugada e etc, etc, etc. Mas assim, é um baita de um trabalho, e é um trabalho maravilhoso, é um trabalho de formar seres humanos. O trabalho procriativo e o trabalho de cuidado, essa máscara, não é? Se você monetariza isso, já é engraçado, porque não sou eu que estou monetarizando, ai, que feio, você está monetarizando uma coisa tão linda e tal. Quem faz isso não é a Ana Laura, quem faz isso chama capitalismo. Isso. Então, assim, monetariza tudo. Ah, mas a maternidade, não, entendeu? Porque é uma coisa muito linda que você tem que fazer. Monetariza isso, meu bem. As horas que eu passei na minha vida no supermercado, entende? Mas é porque é um papel compulsório dado a nós, né? Não é uma escolha. Assim, se você vê uma mulher que quebra esse padrão, né? Ou que coloca, de repente, num casal heterossexual, né? Assim, entre um homem e uma mulher cisgêneros, que coloca o homem nessa posição de cuidar da casa, ou cuidar dos filhos, ela é vista com estranheza e com certo refúgio, porque é esperado, é compulsório. Do momento que você nasceu, já estão esperando o dia que você vai ter filho, né? Exatamente. E o dia que você vai reinar na sua casa, rainha do lar, e não como um trabalho, e sim como um fato. E uma outra coisa, né, Joana, que eu também aprendi, que eu não tinha me dado conta nunca de uma maneira tão clara, quer dizer, ganhou nome, eu já tinha me dado conta, mas não sabia que nome tinha, que é o tal da carga mental. Né? Porque a gente é interessante isso, assim, não sei se a gente faz isso no piloto automático. Eu digo isso que eu coloquei dona de casa lá com o primeiro item da minha classificação agora. Eu falei que eu ia fazer uma live sobre isso, acabei não fazendo. Mas eu ainda vou fazer, porque eu acho que é importante. Não sei se você faz isso também, ou se é de geração, mas eu acho que até hoje, mesmo as mulheres mais jovens ainda fazem isso no piloto automático. Eu acho que algumas estão tentando desconstruir agora, vejo pelas minhas analisantes, mas assim, vou falar por mim que eu sei, né? Eu vou passando, pegando coisa. Então eu vou passando, pegando o prato que um deixou ali, a meia que o outro deixou colar, ou não sei o que não sei o que. Entende? Passando, apagando a luz que eu não sei quem deixou aceso, baixando a tampa da privada. Eu vou passando, fazendo, mas não é que eu. Veja, não é que eu estou. O que eu estou fazendo? Ah, eu estou arrumando a casa. Então tá bom. Hoje é meu dia de arrumar a casa no rodízio, então eu vou pegar a meia, vou não sei. Não. Eu estou indo pegar um livro na biblioteca, porque eu tenho que preparar o meu seminário de segunda-feira. No caminho, eu vou pegando não sei o que, não sei o que. E isso vira uma coisa. E você não associa isso com o trabalho. Então, assim, quando que eu fazia supermercado, eu levava os filhos para fazer, sei lá, aula de não sei o que lá, em vez de eu ficar sentadinha na sala de espera, olhando um livro, olhando a revista de moda,
né? Ou não tinha na época tantas redes sociais assim, o WhatsApp e tal, mas eu podia estar no celular no SMS, ou entrar no e-mail, sei lá, ou trabalhar, que fosse lendo, fichando um texto. Fiz meu doutorado ali, enquanto os meus filhos estavam na aula de circo também. Mas não, o que que eu fazia? Gente, eu tenho 1 hora, corria no supermercado, voltava, entende? É o tempo inteiro você tá nisso, né? E é esperado da gente. É isso que eu acho assim incrível, que não é. Aí você chega em casa, você tem que estar feliz pro jantar, e de preferência bonitinha, né, bem? É, é. Porque você Mas não é tá porque com é cara de esperado que cansado. isso te complete até, né? Traga uma completude existencial aí, que a gente sabe que é ilusória, mas que. Ué, mas é claro, como é que. E eu gosto, quando eu tive filhos, né, comecei a minha família, eu curtia muito isso, sabe? Eu falava, não, deixa que eu faço, deixa que eu isso, Eu deixa que eu também, aquilo. eu adorava Porque isso. Eu não. eu acho que me dá uma sensação de importância, né? Assim, cultural, social, de pertencimento. Eu Uhum. lembro uma vez até que teve um Dia das Mães que eu falei pro meu marido que eu queria ganhar um aspirador de pó. E ele olhava para minha cara e falava: Você quer um aspirador de Eu pó? falei que eu queria panela. O meu marido falou, mas tem certeza que você quer comprar? Ele falou: Joana, pelo amor de Deus, eu pensei que você ia querer um vestido, uma coisa para você. Você quer um aspirador de pó? Eu falava: Eu quero um aspirador de pó! Assim, totalmente capturada pelo discurso American Dream, assim, né? Da dona de casa perfeita. A batedeira, o liquidificador e ela toda bonitinha assim, né? Com aquele... Totalmente capturado por isso, até ver, né, o esgotamento mental, a carga mental de não, peraí, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que fazer minhas coisas, e aí a conta nunca fecha, né? É. Se você E aí realmente vai. volta aquela questão da máscara fálica, né? Porque se bobear, a gente ainda se acha bacana, porque tá dando conta de tudo, porque é Ó, super poderosa, porque é incrível, porque, né? É a puta na cama, é a Rita Lobo na cozinha, é, né? e que nisso o capitalismo ganha uma grana, né? Porque se ele não monetiza as nossas horas, ele monetiza no discurso de você se sentir uma super mulher, né? Né? Exatamente. Então, e aí ele ganha uma Exatamente. grana, né? Ó, seja como a Rita Lobo, seja como a Anitta, tem a bunda da Anitta mesmo Não, é que você também. tem que ter tudo ao mesmo tempo, né? Você tem que ter a bunda da Anitta, cozinhar como a Rita Lobo, ser a intelectual igual a Marilena Chauí, e, né? Isso não muito, né? A mulher que pensa muito também, não, não, melhor não, né? Porque aí não dá, porque aí subverte, aí para tudo. Não, Você fala, mas aí não, se, é aquilo que eu estava te falando antes, se você é intelectual igual a Marilena Chauí, daí você pode ser feinha, daí você não precisa, entendeu? é verdade. Aí você ouve impropérios, né, no próprio, né, parlamento, aí na Assembleia, né? Você Aí ouve vira pessoas. baranga, aí mulher de esquerda é baranga, entendeu? Exatamente, porque você tem posicionamento político, que você pensa. São muitas máscaras que a gente carrega, eu acho que muitas, né, que já vêm um pouco de fábrica e que para quebrar com esse padrão, assim, a gente tem que lidar com uma outra maneira, talvez, né, se inserir na cultura, na linguagem, poder ampliar. Eu vejo muito sua pesquisa aí, seus lives com a Rita Von Hunt, né, que ela fala, né, traz uma nova perspectiva. Eu acho que, enfim, temos que estar atentos, né, a essa nova todas essas novas possibilidades. Exatamente. Eu já não passo catando as coisas. Você veja, você falou isso, eu já não passo. Às Ah, vezes não, as mas pessoas vão. atualmente eu também não passo mais. Mas Às vezes também, está né, a tudo turma já numa assusta. zona que é sempre bem bagunçado, porque todo mundo joga tudo dentro do meu quarto, assim, é um point. Mas aí eu paro dos 5 berros, entendeu? E tento delegar. Não é fácil e não é antigo, é uma coisa nova também. Mas eu falo, É uma coisa nova, é. não vou abraçar Mas mais é esse isso, né, Ju? papel Acho que também quando a gente vai terapêutico. ganhando uma consciência disso, né, é por isso que eu estou te falando do curso de formação que foi para mim Mulheres na Pandemia, meu próprio curso de formação, Adoro. que foi, que é isso, assim, foram caindo muitas fichas, é impressionante, é bonito isso, viu, assim, eu vou te falar que
na minha idade, né, isso é uma outra coisa também, né, o etarismo, que acho que a gente precisa falar também, né. Tô Nossa, você doida sabe para que às ter vezes eu me alguém aqui para me falar sinto, sobre isso. eu acho muito importante, porque essa questão, né, dos 50 anos, assim, ainda na nossa sociedade, é um tabu, né? E a gente ouve isso de colegas, de amigas, de conhecidas, sabe, não, eu não tenho mais idade para isso, não, já foi, né? Agora, eu falo, gente, mas como assim, né? Para mim não foi ainda. Eu também preciso ir, gente. Como é que é isso? Mas aí você fala, mas será que eu sou ridícula? Será que eu tô sendo ridícula, sabe? Assim, né? Nossa, mas será, né? Que eu falo, mas peraí, né? Então é isso, assim. Eu acho que essa coisa que eu falo do curso de formação é muito bacana, assim. Eu aprendi muito. Eu falo que eu aprendi muito com a minha filha. Já tinha aprendido muito com ela, já vinha aprendendo, melhor dizendo, muito com ela, né? E mudando uma série de coisas, e revendo outras, e fazendo uma posterior, uma pré-cu também, assim, né? Voltando, ressignificando experiências anteriores que eu tive, falando, nossa, eu não percebi que isso, que coisa, né? Mas com mulheres na pandemia, e assim, a própria pandemia. Com A certeza. pandemia escancarou algumas coisas, entendeu, João? Com certeza. Escancarou, Com né? certeza. Para mim, assim, foi da ordem eu falei, nossa, então é assim a situação, entendi, né? Que de repente é isso, né? O que foi a pandemia para as mulheres, né? Para A gente todas. vai precisar falar muito sobre isso. Ano que vem eu vou lançar o livro do Mulheres na Pandemia, entendeu? Ai, que maravilhoso, imperdível. Eu Vamos já colocar isso na transcrevi, eu live. já mandei, fiz transcrever, lógico que eu não transcrevi, porque senão eu não dormia, né? E a gente depois da menopausa tem uma certa dificuldade com o sono, entendeu? Oh, Então eu tô querendo dormir. é verdade. É Eu fiquei verdade. transcrevendo Mulheres na Pandemia, mas enfim, né? Alguém transcreveu e vai ficar um trabalho incrível e a gente vai precisar falar sobre isso, meu bem. Ai, que O maravilha. Eu que preciso foi falar. a pandemia para as mulheres? Acho que a gente vai ter a próxima década para falar sobre isso, Vai. Eu acho que né? para todos os níveis, né? Assim, você também tem filhos de idades variadas. Eu vi aqui, sabe, do pequenininho, a adolescente, a minha, enfim, aos meus idosos que me Uhum, cercam. Assim, uhum, os efeitos nefastos em cada grupo social, assim. Acho que as mulheres tiveram uma carguinha extra, como é, sempre, né? Que a então, gente é. carrega da coisa da casa, de repente não tem aquela ajuda paga, né? Muita gente, como nós, acho que você também, ficamos sem uma ajuda paga aqui que a gente tinha fixa. Então, cara, alguém tem que cozinhar, né? Mas e alguém tem que fazer isso, alguém tem que fazer aquilo. Eu vou tentar fazer tudo. Não, não dá para fazer tudo, né? Não dá. E a gente não devia nem achar que tinha que fazer. Né? Você não devia achar que Uhum, tem que catar a meia, o livro, não sei o quê. Não. Né? Eles têm dois pés uhum, e dois braços, eles podem ir lá pegar uhum, aquilo uhum. ali, podem se locomover. Mas realmente estou bem ansiosa para ler o seu livro, porque eu acho que é muita coisa para a gente pensar, assim, Na verdade, é muitas você camadas. o veículo, né? Porque essas mulheres incríveis é que vão. Porque, assim, é isso. Quer dizer, a gente fez as lives, muita gente assistiu, mas, Sim, eu né, vi ninguém vai várias. ficar voltando lá para assistir de novo, enfim. Então, eu acho que publicar o livro, acho que vai dar um caráter, assim, de documento, até eu diria, entende? Eu Assim, pensei histórico, né? nisso, né? Uma documentação histórica, né? É, né? E eu acho que aí muita gente vai poder também. Aprender com essas mulheres, né, com essas máscaras, para a gente retomar aí a linha, né, do que a gente vem tá falando, as diversas, né, essa diversidade, né, quando a gente fala mulher, na verdade é um conjunto aberto, né, foi extraordinário, assim, sabe, as mulheres egressas do sistema penitenciário, as mulheres indígenas, a ocupação mulheres pretas,
entende? Toda a questão do abuso, né? Que foi uma coisa absurda durante a pandemia, né? É, a criminalização do aborto, as artistas, as professoras, enfim, é sensacional aquele material, sabe? É mesmo. É E tem a mesmo. ver com isso, com as máscaras, né? Com as É, várias máscaras das mulheres, né? E os recursos, né? E que coisa incrível, né? O que elas conseguem, o que elas conquistam, né, Joana? Assim, com nós, né? certeza. Vamos falar nós, né? Nós, O que nós. nós conquistamos, né? É realmente muito importante, assim, né? É. A E gente com já chega alegria, né? a gente já chega no parquinho, né, carregada de um fardo aí para dar conta. Ana, já até passou aqui da nossa Até hora, mas passou, então a gente fica falando que nem duas. adoro, adoro ficar aí aqui horas e horas, assim, porque vai, né, desdobrando para cá e para lá e para lá, e a gente vai conversando sobre tantas coisas. Foi ainda mais legal do que poderia ser, foi sensacional, assim, tanta coisa maravilhosa aqui que você trouxe para gente. Queria agradecer muito a sua presença, muito obrigada. Eu que Gente, te ó, agradeço, querida. Foi um prazer. Manda um beijo para a Anitta. Tô morrendo de saudade dela. ai, mando sim, mando Em sim. breve Vamos todos teremos o aguardar. livro. É, é verdade. Dia 16 tem o lançamento, né, do livro da minha mãe, Um Certo Tipo de Mulher, na terceira edição, lá pela Atos e Divãs. E Ana Laura, querida, fez um prefácio deslumbrante. Muito Deslumbrante. emocionante. Foi muito emocionante escrever esse prefácio. Foi muito bonito. Muito bom Muito essa amizade também que vai, né? é, Passando pelas gerações e a gente vai é seguindo. Muito isso. bonito isso. É isso, é isso. São os desdobramentos, né, da vida. Exatamente. Obrigada, viu, querida? Adorei a Obrigada, conversa. querida. Gente, obrigada aqui para todo mundo que Beijo. ficou com a gente até agora. Muito obrigada a todos. Boa noite, boa sexta-feira e até semana que vem, tá? Um beijo, obrigada, Tchau, gente. querida. Tchau, tchau, Ana. Obrigada.